Tá abrindo aqui no YouTube. Então, eu fiz esses tutoriais aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de testar na visão do outro lado, né? Aqui como editor, né? Já tá aberto no YouTube, né? Então. Deixa eu só esperar o pessoal entrar também. Três pessoas já. 9 pessoas crescendo. Vamos lá, gente. O objetivo desse vídeo, aqui eu até estou com a companhia do Alisson, que foi um dos caras aí que contribuiu bastante para que mais e mais pessoas pudessem fazer masternodes por conta, né? Nesse momento estamos aí com 9.162 masternodes. Quando a gente começou a divulgar, acho que ainda estava em 7.700, né, Alisson, por aí? Isso. Estava em torno de... já subiu aí 800 masternodes em menos de 2 semanas. Diria até que em menos de 10 dias. Isso é muito bom. Quanto mais masternodes a gente tiver aí na rede, melhor, mais segura é a rede, né? E também vai contribuir para o aumento do preço do LQX. Isso. E aí é sempre bom lembrar que nada disso teria sido possível se não fossem outras pessoas colaborando, né? E junto do nosso grupo a gente tem o Kleberson, tem o Marcelo René, o Cássius, e a gente está cada vez mais estudando para poder entregar materiais melhores para vocês. E aí, dito isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou exibir uma pasta no Google Drive que eu acabei criando para poder concentrar num local só materiais relacionados não só ao Masternode, mas futuramente eu vou colocar arquivos sobre a mineração também, já que eu já fiz vídeos sobre mineração. E também vou colocar algumas tabelas, algumas coisas aí para que você possa estudar um pouco mais sobre a moeda, né? Falar um pouco sobre trading. E aí eu vou tentar sempre reunir um pessoal que está focado em fazer a moeda crescer para a gente poder discutir alguns assuntos. Eu sou péssimo nessa parte de trading, mas o Alisson que está aqui com a gente, ele já entende um bocado sobre isso. E como nosso único balizador no momento é a CoinTrade, a gente acaba utilizando o gráfico do TradingView que eles têm lá dentro, né? Para que a gente possa ver a evolução da moeda ao longo do dia, talvez fazer um day trading ou fazer aí um swing trading, coisa de uma semana, 2, no valor da moeda, dependendo. Agora parece que ela deu uma estabilizada próxima dos 50 centavos, mas ela é muito capaz que ela suba em breve, assim que as plataformas aí do grupo MDX estiverem ok, porque, na verdade, o grupo MDX é o que faz fomentar e movimentar mais a moeda até que ela ganhe corpo aí e ande pelas próprias pernas. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar. Compartilhar, tela 1. Bom, vocês estão vendo aqui o YouTube. Eu vou abrir, deixa eu abrir a aba correta. Aqui, ó. Eu já vou disponibilizar para vocês, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, né? Ele vai ficar gravado, já com o link dessa pasta. Então, o que vocês vão encontrar? Vocês vão abrir, né, primeiro a pasta, vai ter a pasta Masternodes, depois já vou até criar aqui, para que vocês acessem depois, mineração. E vou colocar outros arquivos, aí eu acho que outros arquivos eu vou deixar solto aqui mesmo, porque as pastas elas tendem a ficar acima dos arquivos. Então, vou deixar assim, depois só botar em letra maiúscula aqui, porque eu tenho toque com relação a isso. Pronto. E aí os arquivos vão ficar abaixo. Talvez eu faça alguma análise ou coloque algumas coisas. Eu até fiz um arquivo antes de mostrar o que é o LQX Community aqui, ou seja, a comunidade LQX. Deixa eu abrir o meu Google Drive, que eu tenho essa calculadora de Masternode aqui.
talvez até faça uma cópia e deixe uma cópia em Excel. O que ela faz? Nesse momento ela está até com uns erros aqui, porque ele tem que abrir a planilha, ela está processando, ó, e vai já colocar os valores corretos na tela. Ele está puxando via API os valores do dólar e o valor do LQX lá dentro da CoinTrade, tá? Nessas duas fórmulas aqui, ó. Então aqui, se pegar na API, está puxando lá da CoinTrade, o valor é o valor de venda não, de compra, né? O que estão ofertando mais, que é o valor que aparece lá no canto superior esquerdo, na hora que você faz para ver mesmo qual é o valor da moeda. E aí o do dólar, ele puxa aí de uma API de economia, só para que a gente tenha uma base. Então, hoje, se fosse pegar o valor do dólar, valor do LQX em dólar é 11 centavos de dólar, e em real, 0,47. Nesse momento, né? E aí, com isso, você consegue ver. Agora, estamos com quantos masternodes? 2.162. Então, deixa eu atualizar aqui. 2.162. Eu ainda não descobri um comando para deixar isso aqui atualizando também, mas a hora que eu descobrir eu vou colocar. E aí, nesse momento, cada masternode ganha aí uma recompensa média, né? Porque esses valores vão flutuar, de 191,62 LQX. E por que eu botei isso aqui, Alisson? Até que você veja. Tranquilo. Eu botei o valor do servidor. Deixa eu aumentar, acho que as pessoas vão ter um pouco de dificuldade para ver. Eu botei aqui, então, o custo do servidor $3. Então, a gente sabe que o servidor custa 5, né, na Vultr, que é a que a gente já vem fazendo vídeo sobre. Só que cai para esse valor se você coloca 3 masternodes no mesmo servidor, né? Se você paga 5, aí você põe um IP adicional, 7, mais um IP adicional, 9. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Então, se você fizer 3 masternodes, que é seria essa conta aqui, você então tem um custo mensal por masternode de $3. E aí, por ano, né, um masternode com esse custo de servidor aqui vai te dar um retorno de 1.929 LQX e os 3 masternodes de 5.787 nessa situação atual. Por quê? Ele pega o valor de recompensa, diminui pelo valor em LQX de $3, né? O que ele faz? Ele pega esses $3, vê o valor em real, faz todo o cálculo aqui e já dá o retorno em quanto custaria esses $3 aqui em LQX. Por servidor, né? Isso aqui é por masternode, no caso. E aí tem a tabelinha que mostra já aqui no canto a evolução ao longo dos meses. Eu coloquei que no mês 7, que é quando vai ter a virada, a recompensa vai cair. Então, apesar do custo estar em crescente aumento, porque também aumenta a quantidade de masternodes, então aqui eu fiz meio que uma evolução, né? Se você agora comprar 3 masternodes, fizer 3 masternodes, você vai ter um lucro no primeiro mês de 482 LQX, porque você vai ter recompensa de 574, aí o custo de 92 LQX por esses 3 masternodes, então o lucro total de 482. E aí lá no terceiro mês você passou de 1.000, o que ele vai fazer? Ele vai tirar 1.000 daqui para comprar mais um masternode, e aí no final daquele mês rendeu um pouco mais o acumulado, né? O troco anterior mais o acumulado, mais 1.000. Então no outro mês ele comprou mais um masternode, aí deu 800, então não subiu no próximo mês. E acho que aqui no mês 6 ou no mês 7 eu botei uma fórmula para ele cair, deixa eu ver. Foi no mês 7, ó. Como se estivesse taxando 7,25%, porque já vai daí para o segundo ano dos blocos de recompensa. Então já vai cair de 127 para 117. Então há também uma redução aí da recompensa por mês de cada masternode, e isso já está contabilizado aqui. Eu vou deixar essa planilha, eu não sei se eu deixo em Excel ou em Google Planilhas disponível, pessoal, mas eu vou colocar sim essa planilha lá. E além dessa planilha, até coloquei aqui, ó, numa segunda aba, o order book lá da CoinTrade, para que você não tenha que ficar fazendo login direto. Então ele já puxa
direto lá da CoinTrade esses resultados. Mas pode ver que está 0,0. Eu até quero olhar lá para comparar depois o porquê que está mostrando 0,0 aqui. Que se está... Oi. Eu também estava vendo essa questão porque ele está dando uma divergência. Na CoinTrader tem outros valores de ordem, né? Assim, por exemplo, agora está no 0,42 atualmente, né, o valor do LQX. Tá, é por causa disso aqui, ó. É essa ordem aqui que deve estar no topo lá da... Isso, então, aí, claro, tem falhas, porque puxa via... sim, sim. A própria API está me jogando esses resultados aqui, eu só simplesmente estou exibindo na tela. É porque na CoinTrader as pessoas estão conseguindo abrir ordens com 0, que é uma falha da plataforma. Então, ó, eu vou até desagrupar aqui. Eu deixei escondida aqui embaixo. Acho que tá, até tirei ou está aqui em cima direto a API. Não, ele está puxando o J28, 29. Aqui, só que eu deixei escuro. Deixa eu botar em preto. Até tem que tirar essa referência daqui. Vou botar aqui em preto, aí vai aparecer. E a gente consegue ver, ó, ele mostra uma ordem negativa de 0,54. Eu já tentei tirar ela de alguma forma. Aí, essas duas aqui sempre ficam agarradas. Aí, lá, na verdade, eu já estava exibindo sem os zeros, né? Então, eu tenho que tirar essas três primeiras aqui. Ó, tem que botar K, são três, né? Então, K31 aqui. E aqui também 31. Aí eu puxar para baixo. Aí as últimas casas aqui vão dar uma zoada, porque tirei as três de cima joguei para baixo. Aí como que eu corrijo isso? Eu tenho que solicitar aqui na minha API para ele exibir 25. Pronto. Aí ele já puxa lá e corrige lá embaixo. Então agora deve estar a ordem correta. Só que esse valor... Ah lá. Sim, sim. Tá. Na verdade eu estou puxando a fórmula errada. Eu tenho que usar essa daqui, ó. Aqui tá certo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, um Enter, voltar aqui e aqui usar para ele puxar da API mesmo. Então aqui ele vai puxar o correto lá. O volume tá quanto lá, Alisson? Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que vai estar por volta disso aqui, ó. O volume atual tá 94.602. Porque aqui na API não atualizou, mas se vocês verem, eu estou puxando direto da API o quote volume que tem lá dentro. Até acho que vocês não conhecem, né, a API da CoinTrade, só para mostrar para o pessoal que eu falo em API. API, na verdade, pessoal, é um conjunto de informações que um site disponibiliza para que outro site possa puxar e exibir em outro sistema, né? Deixa eu colocar aqui para que vocês vejam. Ó, o resultado volta assim, aí basta você pegar. Então, você tem várias informações interessantes para contar. Aqui, por exemplo, ó, o volume nas últimas 24 horas de LQX, o volume atual, e o Alisson disse só 94, mas aqui na API mostra 103. Aquele valor que eu estou exibindo lá é o bid, né? O bid é a pessoa que está ofertando a compra, quem está comprando, e o ask é quem está vendendo. O cara está pedindo 0,42222. E aí a última venda foi a 0,42. O mais baixo nas últimas 24 horas foi 40 centavos e o mais alto foi 57,88. Então, isso é uma API, ela volta aqui o resultado. Claro que eles têm diversas APIs lá dentro diversos cadeias, né, de comandos lá para você puxar, e um deles é o que eu estou usando para fazer o order book ali. Deixa eu voltar lá na tabela. Ó, aqui a API já muda, onde eu estou pegando o order book mesmo. Deles. E aí exibe certinho, então também vou deixar essa tabela aqui disponível, né? Eu só vou agrupar agora. Vou agrupar esses para que não fique exibindo. Aí quem quiser depois ver o lance da API ali, fica mais fácil. Deixa eu voltar só. Agrupar. Aí agrupa aqui, ó. E aqui para baixo, nem sei quantas linhas fez.
Nossa, tem 1000 linhas. Nem precisava de tudo isso aqui. E, enfim, então, Alisson, o que você tem visto aí? O que dá para a gente contribuir com o pessoal para o crescimento do LQX? Várias pessoas têm me procurado, de várias regiões do mundo, até achei interessante, pedindo ajuda sobre os masternodes, e eu tenho ajudado da melhor forma que eu consigo, né? Eu não sei se você tem sido requisitado. Anunciei o teu Sim, sim. serviço. Anunciei o teu serviço também, pessoal, porque muita gente não consegue fazer o próprio masternode por fora e quer só facilitar o trabalho, passar para um terceiro. Sim, sim. Algumas pessoas também têm me procurado depois que a gente fez os primeiros vídeos, né? Depois daqueles vídeos a gente melhorou ainda mais o processo, e o que eu acho bem legal é porque a gente está disponibilizando para a comunidade. Eu até falei já em algumas oportunidades que comunidade forte e moeda forte, né? Exatamente. E assim, é muito bom esse compartilhado das ideias de como fazer o Masternode, porque cada um vê a melhor forma para si, né? Não necessariamente todos vão fazer, todos vão saber fazer mesmo seguindo o passo a passo, mas pelo menos está disponível até para pessoas que não conhecem a moeda, né? Terem essas informações. Como a gente começou a buscar no início sem nenhuma informação, sem nenhuma ajuda, e foi vendo em documentações de outras moedas parecidas, como o Dash, né? Que a gente conseguiu montar esse material, fazer esse processo, né? E ontem eu até fiquei bem feliz, porque depois de todo o processo que a gente fez, caiu a primeira recompensa. Então, sinal que o processo tá rodando bem. Talvez não 100%, mas está quase lá. A gente tem até um grupo, pessoal, no Telegram. Eu nem vou mostrar para vocês aqui, senão vai exibir um monte de informação minha. Mas no Telegram, então, a gente tem um grupo que a gente faz esse tipo de troca de informações. Eu até estou pensando em criar um canal, porque o canal não vai exibir os participantes e os participantes também não têm acesso a colocar informações. E aí, à medida que as pessoas queiram saber mais, aí a gente sempre vai indicar aqui esse drive aqui vai ficar sempre compartilhado, né? Então, eu vou abrir o primeiro arquivo para vocês, que é o mais importante dessa planilha inteira, que é o tutorial. E aí, o que o Alisson estava falando que a gente pegou do Dash, eu só fiz um copia e cola aqui e dei como é que é? Não uma melhorada, mas dei uma adaptada para a nossa visão aqui do LQX. Então, essa aqui, na verdade, é a minha parte de edição. Eu vou abrir numa aba anônima para que fique mais fácil de vocês verem como vai ficar a visão de vocês na hora que vocês acessarem isso aqui. Vou abrir aqui. Então tá aí, ó. Quando vocês abrirem um arquivo lá na pasta, ela já vai vir assim, ó, somente visualizar. Não vai ser liberado para que vocês editem, né, o arquivo, mas se vocês quiserem baixar, basta vir aqui em arquivo, fazer download, e vocês podem fazer o download da forma como vocês quiserem, salvar em Word, salvar em outro tipo de documento, PDF, né, para poder acessar aí do celular de vocês. E aí, o que eu coloquei aqui? É exatamente igual ao do Dash lá, eu só coloquei os vídeos do meu canal do YouTube, onde eu faço o Masternode do início ao fim. Botei a versão completa e versão resumida. E aí eu fiz a tradução do material com o auxílio do Google, né? Então talvez em algum momento aí tenha alguma falha de tradução, mas eu fui tentando ler para que ficasse o mais preciso possível, né? Trocando o que estava em Dash para LQX, arrumando algumas coisas que na LQX é diferente do Dash. E aí, mas saiu esse material, tá bem bacana. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão seguindo passo a passo. Aqui embaixo já tem as imagens, tem links, né, para que vocês possam ir acessando. Já está tudo, até no do Dash indica sempre o de 2 GB. Aqui no nosso material já indiquei o de 1 GB, porque é o mais barato e tem se mostrado bastante efetivo aí para construção dos masternodes. Aí coloquei aqui, né, para você selecionar o sim. Então eu fui indicando da melhor forma possível
os exemplos baseado no que eu tinha. Algumas coisas aproveitei do Dash, outras não. Mas eu tentei botar mais imagens, né? Os comandos ficam assim, ó, ficam separados por esse fundo mais verdinho aqui. Então, vocês vão lendo o texto e vão copiando os comandos que vão estar sempre em um outro tipo de letra aqui, para vocês identificarem que isso é um comando para colocar lá no Linux do servidor. E eu sempre recomendo também acompanhando junto com o vídeo, né? Assiste o vídeo, um pedaço, aí pode ser o vídeo o resumido. Você vai olhando o vídeo resumido, vai olhando os comandos aqui e vai tentando fazer igual lá na sua tela. Alguns itens aqui são opcionais, e aí não, para quem é leigo, recomendo que não utilize os opcionais. Isso aqui é para quem quiser um pouco mais de segurança, né? Criar um outro usuário e depois desabilitar o root. Então, no meu caso, eu optei em não utilizar os logins adicionais. Então, no meu tá o root mesmo que aparece lá no servidor, nem troquei senha, nem nada. Então, se alguém tiver acesso ao meu servidor, tem acesso lá à configuração do meu masternode. Na verdade, as minhas moedas estão na minha carteira, né? Estão protegidas aqui. Agora o cara pode simplesmente ir lá e apagar o IP ou fazer alguma modificação para zerar, caso tenha acesso, mas é a única coisa que ele vai mexer. Na moeda em si ele não vai tocar. E aí tem todo o comando, passo a passo certinho. O do Dash ele para nesse momento aqui, que ele faz o restart do servidor. E aí, porque o Dash ele tem um aplicativo para te auxiliar a fazer masternode. Como a gente não tem isso na LQX, aí o nosso é na unha mesmo, você tem que ir lá no put, né, que é o SSH, e aí direto no terminal gerar os comandos, mas está tudo aqui bonitinho também. Eu poderia ter colocado algumas imagens para tentar facilitar, mas como são só linhas de comando, não aparece muita coisa na tela, achei que para esse tutorial aqui não valia a pena acrescentar mais coisas. E aí depois eu falo aqui já algumas coisas da planilha, eu já vou mostrar a planilha para vocês, tem alguns comandos, e aí é que eu vou abrir a planilha do Kleberson. Nesse caso aqui ela está indicando direto para o Excel, para que você possa baixar, mas eu fiz uma versão de Google Planilhas dela. Só deixa eu voltar lá. Acho que a pasta está lá no começo, a pasta do Drive. Não sei se eu disponibilizei ela aqui, acredito que sim. Em algum texto aqui eu devo ter colocado. Deixa eu puxar lá. É porque se eu mostrar do meu computador fica diferente. Está aqui, ó. Planilha disponibilizada na comunidade. Então, você pode abrir o link da comunidade por esse arquivo, caso você esteja lá vendo. Eu vou adicionar isso aqui também nos meus vídeos lá. E deixa eu abrir a versão online dele, que ela está até um pouquinho mais bonita para utilizar, porque você consegue navegar pelos agrupamentos aqui. Claro, quando você tiver edição, né? No meu caso aqui não tem, deixa eu voltar então para mim para mostrar como funciona, porque é só você fazer uma cópia, colocar no seu Google Drive e você vai ter esse tipo de acesso aqui, ó. Então, abrir a planilha, ela ficou um pouco mais organizada, mostrando algumas coisas, e aí dá para navegar nos comandos clicando aqui no lado. Mas tem uma tabela, acho que eu posso até botar uma versão dela, do Kleberson, a original dele, que daí ela é um pouco diferente, o visual aqui, só que talvez fique um pouco mais confusa para quem não fez, mas para quem assistiu o vídeo lá do canal, tá tudo certo, sabe como prosseguir. Eu só aqui dei uma bela editada para que ninguém cometa erro, já fiz os testes, está tudo certo com a tabela. E aí tem alguns comandos adicionais, como se você já configurou alguns masternodes, que foi o caso do Alisson, ele tinha configurado vários, mas tudo ele tinha feito carteiras de recebimento, né, o payout address, diferente para todas elas. Depois ele foi lá e corrigiu, fazendo a mesma carteira de recebimento, utilizando esses comandos aqui. Ó. Então, ó, trocar endereço de recompensa. Não altera a sua posição na fila. E aí tem um segundo comando que foi acrescentado pelo Kleberson, que é trocar o IP. Caso você precise trocar o IP do teu servidor, você pode, só que você vai sair da tua posição que você está no momento para recebimento e vai para o final da fila, né?
Então, já está bem alertado aqui. Caso você queira optar em fazer isso, você vai em alguns comandos sair, em outros comandos não. Então, além disso, o que a gente tem lá na comunidade? Deixa eu voltar. Eu fiz um material sobre como configurar um IP no servidor, né? Aí tem aí algumas imagens vão sendo carregadas. No caso, eu utilizei o Vultr novamente, que é sobre ele que a gente fez, onde que indica, onde que faz, aí com algumas imagens para que vocês não se percam lá. E depois os comandos, aqui os comandos testados também, já por nós, né? E aí, por fim, o último material que eu acabei de desenhar é o para você automatizar o reinício do LQXD, né? É bem importante essa. Isso aqui é importante. Isso aqui o Alisson, acho que ficou uma semana quebrando a cabeça até poder achar os comandos corretos. Eu não tinha feito ainda. Aí agora, para poder fazer esse tutorial, eu acabei fazendo no meu servidor. Deu tudo certo também, já fiz os testes. Então tá aí. Basicamente, aí ele, rapidinho, só verifica a cada 10 segundos se o LQXD está online. Que o que acontecia, a gente deixava tudo rodando e com o tempo o LQXD, por algum motivo, fechava. E aí, se ele tivesse fechado, logicamente não iria cair a recompensa, mesmo o servidor funcionando. Então, nesse arquivo, a gente faz uma verificação a cada 10 segundos se o LQXD está online. Caso ele tenha caído, o próprio sistema coloca ele online novamente. Então, desde que a gente rodou esse script, já faz, acho que quase uma semana, já não ficou mais offline em nenhum momento. Se ficou, rapidamente, em 10 segundos ele voltou. Então, como já caiu a primeira recompensa, tá tudo ok. Então, pessoal, obrigado, Edson, aí pela informação. Então, pessoal, esse é o trabalho que a gente vem fazendo nos bastidores. Não é a empresa fazendo, não é o grupo MDX. Aqui é o Juan, é o Alisson, é o Kleberson, é o Marcelo René, é o Cássius. Aí tem o amigo lá do Marcelo René que entrou, eu esqueci o nome dele, Paulo. mas é o Paulo. São várias pessoas que estão fazendo masternodes para si, masternodes para terceiros. Eu sei que tem gente que faz já para terceiros. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo aqui, que é o mais clássico, é o do Kaiser, lá de Fortaleza. E dá para identificar porque ele cobra 50% da recompensa, né? Então, ele não te cobra o servidor mensal, mas ele pega 50% da recompensa e você pode identificar por aqui, ó. E aí, como é que funciona? Se a recompensa é de 40,64, ele fica com 20,32 para ele e dá 20,32 para o dono do Masternode. Ele não gasta com moeda, mas ele tem o gasto com o servidor. E aí, se hoje está dando uma média de 4 a 5 recompensas por mês, ele vai acabar ganhando 80, 90 LQX por Masternode ativo. A última vez que eu contabilizei, ele estava com 269. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, para você ver como compensa ajudar as pessoas também, e aí só que as ajudas não são de graça, aí você faz 269 vezes 5, que é o número de recompensas, vezes 40,64. Então, todos esses masternodes ganham aí 54,660, 54 mil LQX, né? E o rapaz lá ganha metade disso, 27 mil LQX é o que entra no bolso dele. Então, se a gente considerar que aí ele faz aleatório, a pessoa não tem o comando, mas se a gente dividir esse valor aqui, dividir, não, tem que ver o custo, né? Então, pegar esse valor aqui, deixa eu abrir outra calculadora para botar do lado. Então, o custo real dele lá, de 269 dividido por 3, por que eu estou fazendo dividido por 3? Não, é vezes 3, que é só o número em dólares, né? Vezes 3 dólares. Então, ele gasta 807 dólares para fazer isso, e lá na planilha acho que estava 32 LQX na calculadora, e até fechei agora. Mas Acho acho que dá mais ou menos R$ 40 para cada 3 masternodes. $9, né? como eu coloquei aqui, então deixa eu fazer
É que eu queria pegar o cálculo exato em LQX para saber o quanto que está rendendo de lucro para ele. 80 LQX, mais ou menos, né? Não, acho que tá dando um pouco mais. Um pouco mais, né? Só abrir aqui minha Considerando mais ou menos a 50 centavos, 80. Se, como já baixou um pouco, aparece aqui. vai dar mais. Então, tá dando, ó, nesse momento 30,85 LQX por Masternode. Deixa eu fazer aqui. Então vai dar uns 90 cada 3, né? Vezes 30,85. Então, ó, e caralho, deu mais até. Então, o ganho dele não tá tão grande assim, com relação às recompensas. Tá ganhando 3.000, não, 2.500, mais ou menos 2.500 LQX por todos esses masternodes. Claro, ele deve ter algum, como ele tem muitos, e eu vi lá que ele tem um range de IPs grande, ele deve ter feito algum acordo para conseguir mais barato e não ter que pagar esse valor todo. Então, acaba que o cara ganha alguma coisa a mais aí. E aí, se você pegar que está quase 50 centavos o negócio, se você tem um lucro aí de 4, 5 mil LQX, pô, são R$ 2.500 a mais por mês que você tem no bolso, né? E isso é todo mês, porque a mensalidade é mensal, né? E aí eu não sei se ele cobra algo a mais ou se ele pretende cobrar algo a mais, mas aí é que tá. E aí tem pessoas como o Marcelo René, eu sei que tem o Leandro Boeng, daqui de Florianópolis, que faz, tem o Alisson, que faz também, tem a Liquidex, que faz também. Então, são vários players aí nessa parte de configuração de masternodes, né? E é isso, pessoal. Com relação à comunidade, eu vou disponibilizar. Eu não sei se eu crio um canal também do Telegram para que a gente possa alertar as pessoas de novos materiais. Eu acho interessante produzir algumas coisas. Eu vou criar sim, e também assim que tiver criado, eu vou deixar disponível tanto aqui nos tutoriais quanto no meu vídeo original lá do YouTube. Eu espero que outras pessoas também possam fazer vídeos de como configurar o Masternode. Eu vou tentar fazer um mais simples. Assim que a gente tiver um script para facilitar, eu também vou disponibilizar. E Juan, e só fazendo contribuição, assim, muita gente pergunta, vocês estão ajudando muitas pessoas a entrarem, e quanto mais masternodes, reduz um pouco a recompensa, né? Será que vale a pena? Mas aí também tem a questão da valorização da moeda, né? Hoje vale 50 centavos com esse número de masternodes. Possivelmente, quanto mais masternodes, mais a moeda vai ficar escassa no mercado. Hoje a gente já não vê ordens tão grandes, né, na CoinTrade como no início. Então, vai haver um despejo menor da moeda, possivelmente ela vai valorizar. Então, mesmo que a recompensa caia pela metade, se ela, por exemplo, chegar a R$ 1, vai continuar o mesmo lucro de hoje. E se torna e assim a rede fica mais eficiente por ter masternodes, a comunidade fica mais ativa e os números da moeda contribuem para essa valorização que a gente espera, né? tem gente que me pergunta para que serve o Masternode. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Se você entrar na sua LQX Core e for fazer um envio, tem aqui embaixo as opções, ó, envio privado e envio instantâneo. Essas duas opções aqui estão atreladas ao Masternode. Só existe isso porque existe Masternode. E aí, ontem eu fiz um teste de envio instantâneo, que eu queria saber como é que ia bater, se o saldo ia ficar disponível na outra carteira, né? Ontem a rede estava muito lenta, assim, absurdamente lenta. Eu fiz um envio normal, que normalmente leva 1 minuto para poder dar uma confirmação, estava levando uns 5 minutos para dar a primeira confirmação. E depois as outras iam mais rápido, assim, mas a primeira demorava bastante. Com o envio instantâneo ligado, o que você precisa ter? Você precisa ter, no mínimo, 0,001, vai dar um a mais aqui, como se fosse 10 mil frações de LQX, vai ser a taxa da transação do envio instantâneo, mais a taxa do momento que estava no dia, ontem estava 200 e pouco, 300 e poucos fraçõezinhas de LQX aqui. Deixa eu mostrar a transação. Foi essa daqui, ó. Então, eu fiz utilização do envio instantâneo, ele me cobrou a taxa de 10 mil, mais a taxa de... Ah, não, ele só cobrou 10 mil mesmo. Aí o valor da taxa da blockchain estava embutido aí.
Então, com envio instantâneo fica um pouquinho mais caro para você fazer o envio, mas é quase nada, né? E bateu na hora do outro lado. Foi muito legal ter visto o teste, ainda não tinha a oportunidade de ter testado. O único revés disso é que quando você vai fazer um envio instantâneo, ele só aceita até 1000 LQX, né? Se você tentar 1001 ou 1000, qualquer coisa, ele vai dar um erro dizendo que você tem que fazer transações abaixo de 1000. Essa foi a única coisa assim, mas como a tendência da LQX é subir o preço, aí, pô, mais para frente 1000 LQX enviados vão dar R$1.000, vai dar R$2.000, que é bastante, né, para um envio. As pessoas normalmente enviam aí 100, R$200, então vai poder fazer isso de forma mais tranquila utilizando o envio instantâneo. E possivelmente a questão dos masternodes é que vai possibilitar, por exemplo, transações a nível comerciais, que não vai poder esperar 5, 10 minutos para cair. Então, os masternodes, nesse momento, é que vão auxiliar nesse instantâneo. É porque, na verdade, a disponibilidade da moeda é sempre atrelada às 6 confirmações. Só que, como que funciona o cartão de crédito? Por que a empresa também demora alguns dias para repassar o valor? Porque apesar da transação ser confirmada em questão de segundos, quando você passa na maquininha, até rolar toda a tramitação desse valor demora aí até 48 horas. Então, as processadoras levam um certo tempo até confirmar de fato que aquele valor saiu do ponto A para o ponto B e aí ela poder fazer o repasse depois desse valor. Então, meio que ela te empresta ali naquele momento, mas vai confirmar depois, né? ele te empresta na confiança, né? E é isso que o Masternode faz. Beleza, você quer fazer uma transação, ele faz, aí na confiança ele já dá o valor pro cara, e aí o Masternode fica esperando depois não o Masternode, a blockchain, né, através das Unspent Transactions que ela tem lá dentro, ela faz a confirmação, mas na verdade ela está utilizando as suas moedas ali por trás para fazer isso. E é por isso que dá a recompensa aí pro pessoal, porque deixa a rede mais ágil, desafoga a parte de mineração, a parte de cálculos, tudo, para fazer essa movimentação, e a rede aí tira um pouco da mineração e joga um pouco para o Masternode. Além do que os Masternodes, caso haja um fork da moeda ou uma adição de protocolo na moeda, são os Masternodes que têm parte de voto nisso aí, né? Então, quando você vai construir um Masternode, se é você que está construindo, é aconselhado que você faça um voting address junto, para que você possa ter um poder de voto ali, né? Eu não sei se o owner key também dá poder de voto. Eu acho que tem que ser o voting address. Voting, né? É. Mas mesmo assim, pessoal, se você já tem um Masternode construído, se você usar um ProTX lá, você consegue registrar um voting address depois. Você não precisa fazer no ato da criação do Masternode. Mas isso só para quem tiver um pouco mais de conhecimento de blockchain, tudo isso para poder fazer isso. E eu não acredito que no curto prazo a gente tenha adição de protocolo no LQX. Agora a moeda está se encaminhando, né? Hoje estão subindo todos os recursos lá da Tecnopag, até quem não tem conta na Tecnopag ainda, aconselho a fazer, porque você vai ter acesso às suas LQX direto no seu celular, né? De uma forma mais rápida, mais fácil do que a Liquidex vem fazendo. Então, se você vai utilizar em comércio, essas coisas, a Tecnopag vai ser o melhor local para você armazenar, até porque lá a gente não pretende cobrar taxa. E aí fica mais fácil, não pretende cobrar taxa no LQX, né? Nas outras moedas, talvez futuramente a gente cobre, mas no LQX, com certeza a gente não vai cobrar tão cedo taxa lá. Então, Alisson, a gente está com algumas perguntas aqui no chat. Vamos lá. Queria que tu me ajudasse aí com algumas respostas. Então, vamos lá. Primeiro, Alexandre Monteiro. Já tem como configurar os 3 masternodes em um servidor? Alisson, você que foi o pioneiro nisso, responda, por favor. Sim, já tem como configurar. A gente está usando esse servidor de exemplo, né, o Vultr. Lá ele nos permite que a gente possa adicionar 2 IPs extras, né? Então, quando você aluga o servidor por $5, vem só um IP, o IP principal, e por mais $2 você adiciona mais um e mais 2 outro. Então, com $9 ao total, você fica com 3 IPs. E com esses 3 IPs, você consegue configurar 3 masternodes para aquele servidor.
E lá tem uma limitação do número de servidores por conta, por e-mail. São 5 servidores, ou seja, em cada cadastro de e-mail, você vai colocar no máximo 15 masternodes, que já é um bom número. Caso queira fazer mais, tem que fazer um novo cadastro com um novo e-mail. Mas é sim possível fazer já 3 masternodes em um único servidor. Eu nem sei se o pessoal fez essa pergunta, mas eu vou te perguntar, Alisson. É possível fazer masternode no meu computador de casa, no meu notebook aqui, para não ter que pagar com servidor? Sim, é possível. Só que aí você vai ter que deixar ele 24 horas ligado, e vai ter que cuidar da manutenção dele, se a internet cair, a energia cair, enfim, todas essas questões logísticas para se manter um computador ligado. Além disso, eu digo um pré-requisito, né? Por que não funciona num computador caseiro? Você precisa de 3 pré-requisitos para você montar um masternode. Você precisa ter uma carteira collateral, que é um envio de 1000 LQX, aí de sua propriedade. Você tem que fazer esse envio num endereço novo de 1000. Você precisa de um Owner Key Address, que é para você fazer os registros na blockchain do teu masternode. Então, esse tem que ser um valor único também. E o terceiro e mais importante, você precisa ter um IP único para o masternode. E é por isso que em casa você não consegue fazer. Porque você ter um IP fixo em casa, são poucas operadoras que disponibilizam para cliente final isso. E, além disso, é muito caro você ter. Então, a gente estava conversando no nosso grupo ontem, o Cassius até tinha feito esse levantamento, tinha feito esse questionamento, e aí eu fui ver quanto que custa numa internet de 20 mega. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 120 mega, é uma internet boa, e nem tem o custo para você colocar um IP fixo aqui. Aí o que tem na Claro é internet de 20 mega custando R$150 para ter um IP fixo. E com o IP fixo você só faz um único masternode. Então você vai ter uma internet mais ou menos de 20 mega, um IP fixo, beleza, você conseguiria fazer, mas não compensa o valor da internet por isso aí. A minha de 120 eu pago 90 e poucos reais aqui. Então essa diferença de 50, quanto é que sai por masternode? 40? 40 você disse? R$40 por 3 masternodes. Então, pessoal, não compensa você fazer em casa. Compensa você utilizar VPS aí, que são essas máquinas virtuais, né? Virtual Private Servers. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui não é uma pergunta, é um comentário do Vinícius, dizendo que eu fiquei bom em fazer masternode. Vinícius, eu fiquei bom em fazer masternode, mais ou menos. Eu ainda preciso me guiar pelas tabelas, né? Pelos tutoriais, até porque eu não faço muito. Já o Alisson aqui, que fez uns mais de 100 masternode já, para ele vai de olho fechado, né? Então, o dedo já vai clicando lá automático, né? A prática leva à perfeição. Até o Alisson fez um método esses dias aí, que como a gente está mantendo o papo faz o quê? 2 semanas exatas Sim. hoje. Algumas semanas atrás a gente levantou um questionamento que dentro do Vultr lá tem um recurso chamado Snapshot, que é de servidores, onde você faz uma cópia do teu servidor atual. E quando você faz essa cópia desse servidor atual, você já pode copiar com toda a instalação pronta. E aí, como o Alisson bem disse também, dentro do Vultr você pode ter 5 servidores. Como você já vai ter o primeiro, você pode utilizar essa tua cópia para mais 4. E aí você já tem configurado lá mais já mais 4 máquinas prontinhas para você simplesmente esperar a sincronização delas, que são 40 minutos que leva, né, do LQXD, e a partir disso, aí você só faz a alteração dos IPs de cada máquina e depois a configuração dos masternodes direto daí na sua LQX Core, no console de depuração. Falei besteira, Alisson, ou é mais ou menos isso? É isso. Então, beleza. É assim que a gente ficou bom. A gente, muita tentativa e erro e muita troca de informação, né? Sempre a troca de informação é o que leva ao crescimento. Até eu acho... Dos 15, basicamente, você vai ter trabalho em um e os demais é o processo que você falou aí. Até porque quando você faz o primeiro, para você fazer o segundo e o terceiro no mesmo servidor é muito rápido, porque daí você não precisa esperar os 40 minutos, é simplesmente você terminou a configuração do servidor, você faz o teu primeiro masternode e já engata na sequência mais 2 masternodes ali, é bem simples.
Só adiciona o passo de configurar os IPs extras, né, dentro do servidor. E a gente, assim, só um detalhe, a gente fala Masternode, mas ainda tem a outra parte da LQX Core, que particularmente eu acho mais chatinho, né? Mas é bem isso, né? Depois, geralmente eu deixo os servidores prontos já, com a quantidade de Masternode que eu quero fazer. A planilha do Kleberson desde o começo, né? A planilha do Kleberson é fantástica. É Aí, fantástico. agora que eu subi para o Google, pelo menos no meu tá no Google aqui, cara, eu só dou Ctrl Shift V, ele cola os valores já direto, pá, 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 pá. Eu já deixei com como é que chama quando é o merge lá? Como é que é o mesclado? Não é mesclado, como é que é? Quando você funde duas células no. Mesclado. É Mesclar as mesclado. células. Então eu fiz isso aí no meu Google aqui, pô, não tem mais erro de pular de linha, nada, não. Ele copia tudo certinho. Eu já fiz os testes aqui, ficou show de bola. Então vamos lá, próxima pergunta aqui. Aí tem gente que faz pergunta de IHPM aqui no meio, achando que eu sou suporte 24 horas, né? É complicado. Só vou falar de Masternode aqui, pessoal. Ó, não sei quem é esse criptomoedas investimento, mas ele também está falando, ó, também faço Masternode para outros. Que bom. Quanto mais gente fazendo, melhor. Vai contribuir aí para o crescimento, né? E eu sempre me ponho à disposição. Outro dia aí, o Edson Ettinger estava com dúvida, aí eu fiz um Zoom com ele, ajudei ele a configurar. Ele estava cometendo um erro que era ele não tinha desbloqueado a carteira dele. Aí na hora de dar o ProTX não ia, dava um erro, e ele não sabia o que era. Aí estava bem descrito lá que ele tinha que desbloquear a carteira dele, que ele tinha feito a criptografia, para ele poder dar os comandos no console de depuração, né? Então estava cometendo um erro que eu realmente não coloquei isso no tutorial, tem que acrescentar isso lá. Sempre tem que desbloquear. Tem até um comando que você coloca os minutos que você quer desbloquear e logo automaticamente ela volta. Show de bola. Eu É aquele normalmente comando wallet passphrase, né? Isso, esse mesmo. Aí você logo após colocar assim entre aspas e logo depois coloca em segundos a quantidade de tempo que você quer que ela fique desbloqueada. Quem tiver dúvida também, só dá um help no console de depuração, ele já puxa os códigos. Se você digitar o código e não colocar nenhum comando depois, ele vai também dar um erro e vai te listar os possíveis comandos da moeda, e é só você, da moeda não, daquele comando, daquela função, e aí você continua. Vamos ver o que mais aqui. Alexandre Monteiro. Nesse tutorial tem explicação de como configurar o servidor com 3IP para 3 masternodes. Eu terminei um tutorial, então na minha planilha tem mostrando como fazer. É uma planilha separada, mostrando como você adquire IPs extras, né? Eu até passei aqui, acho, na live. E vou gravar vídeo sobre isso também. No meu servidor eu tenho 2. Possivelmente aí no final de semana eu vou fazer o meu terceiro. Aí eu vou mostrar o processo. Eu vou gravar o vídeo e talvez eu faça em live. Eu tenho optado por live por preguiça, porque a live eu não preciso fazer edição, não preciso fazer nada, eu simplesmente venho, eu gravo falando aqui, eu gravo fazendo o processo e joga, e a pessoa depois vai passando um pouco mais rápido, né? Mais tranquilo. Então vamos lá. William Kakazu, quanto estão cobrando para fazer um masternode? E aí vamos ao ponto. Se você levar em consideração, William, que o custo se você mesmo fizer o teu próprio masternode, custa 31, 32 LQX no valor do momento, mas quando estava semana passada a gente viu que estava em torno de 50 LQX, aí você joga essa margem, o custo para você fazer então é de 50 LQX por masternode. E aí você vai ter que achar agora as pessoas para fazerem, né? Eu já vi gente cobrando 200, acho que era 200 LQX a cada 3 meses. Eu já vi, e aí eu achei até barato demais, mas tudo bem. Quem sou eu para dizer o serviço de alguém? Tem gente que não cobra nada, mas cobra da recompensa. Tem gente que não sei o quê. Alisson, quanto está o teu serviço? Então estou cobrando barato. Não, algumas pessoas me procuraram inicialmente, eu cobrei 150 LQX para configurar o Masternode uma única vez, sem nada mensal. Assim, a única coisa mensal que a pessoa iria pagar era o servidor, a manutenção,
o mensal lá do servidor, mas direto no cartão de crédito dela, enfim. Ah, tá. Você está configurando para a pessoa e ela gerencia depois o masternode dela. Ela que vai dando recarga lá dentro do voucher, tudo. É isso. Ela me dá 150 LQX, eu faço toda a configuração, já deixo tudo cadastrado. O único trabalho, ela vai chegar lá quando acabar os créditos e vai adicionar. Mas também nada que não seja negociado sem uma manutenção mensal. Depende também do perfil, né, da pessoa. Tá. Aí, ó, então 150 LQX. Se você considerar que nesse momento tá dando 189, cento e tantas recompensas aí por mês, o primeiro mês você ainda sai lucrando. Sim. E depois você só tem a dificuldade de ficar fazendo a recarga do teu servidor. Eu fiz uma recarga de $5, que é o suficiente para um servidor ali, aguentar um masternode, deu R$ 23 no meu cartão. Então, esse seria o custo de manutenção de um servidor, R$ 23. Aí é bem prático no Vultr de adicionar uma recarga, o cartão já fica cadastrado. Basicamente são 2 cliques, né? Escolhe o valor, ok, ele já automaticamente cobra no cartão. Ou se você não quiser ter trabalho, coloca um valor lá logo para 6 meses, 1 ano e aí fica tranquilo. E se você pensar que a Liquidex estava cobrando 100 euros lá, sei lá quanto por servidor. Claro que agora vai baixar, né? Porque a gente mudou o processo lá na Liquidex. Então, dia 15 aí vai entrar as novas coisas e talvez o preço também vai ser alterado. Mas eu acredito que a mensalidade fica em torno de 125 LQX dentro da Liquidex. E aí as pessoas vão começar a balizar através da grande empresa, né? Se a Liquidex é a grande empresa por trás da maior quantidade de masternodes ativos, as pessoas vão se balizar por isso para fazer serviços mais baratos, né? Então, 125 é o custo lá por mês. O do Alisson aqui, ele cobra 150 e é você que gerencia depois. Ele faz todo o trabalho de configuração e depois você só faz a manutenção. Na Liquidex, você todo mês vai ter que pagar 125. Então, são prós e contras aí que você tem que considerar, né? Eu vi um valor para que até para incentivar as pessoas. Aí, Alisson, o pessoal está pedindo teu contato no chat. Coloca o teu contato lá. Tranquilo, tranquilo. Mas vai falando aí. Eu coloquei um valor para ajudar as pessoas também, lógico, para pagar o trabalho, porque dá trabalho, mas mais para incentivar as pessoas, né, a estarem adquirindo Masternode, porque vai ser bom para todo mundo, inclusive para mim, se a moeda valoriza, né? Se você pensar, 150 LQX hoje dá mais ou menos R$ 75, mas se ela chegar a R$ 1, dá R$ 150. E eu provavelmente farei novos masternodes com esse valor, né? Então fica bom para quem está iniciando, porque não é um valor tão alto, aceita LQX, movimenta a moeda, e também e consigo fazer mais masternodes e multiplicar esse valor, né? Show de bola. Deixa eu ver mais aqui. Vinícius Souza Rocha. Qual segurança em fazer masternode fora da empresa? Aí eu te pergunto, Vinícius, qual a segurança de você fazer masternode na empresa? Quando você faz fora da empresa, você tem total controle sobre as suas moedas, porque as moedas ficam armazenadas no seu computador. Então, não quero mais o meu masternode, eu quero utilizar minhas moedas. Você simplesmente dá um comando ali no LQX Core, desbloqueia suas moedas e utiliza suas moedas naquele exato momento. Então, controle total, liberdade total sobre as suas moedas. Essa é a principal diferença para mim. Em questão de segurança, se você configurar um firewall para que ele não fique caindo e tal, mas se você colocar as moedas na sua carteira e a sua carteira tiver criptografia, claro, é bom você fazer o backup também sempre da sua carteira, caso seu computador dê problema, alguém roube seu computador, alguma coisa, você tem o backup lá para você poder puxar. Então, uma vez que você faz o cadastro dos seus masternodes, faça o backup, salve o backup da sua carteira em algum lugar bem seguro, e aí dessa forma você tem uma segurança até talvez maior do que a da própria empresa para poder ter o controle da sua moeda, né? Na verdade, não é nem segurança, é você ser o dono do seu próprio dinheiro, né? Nesse caso, você está delegando para a Liquidex lá cuidar das suas moedas, ou eu sei que outras pessoas vão fazer empresas também disso. Até sei que aqui em Florianópolis tem algumas empresas já que fazem masternodes, então já fazendo serviço de LQX.
Vamos ver aqui. Leandro Vicentino. Gostaria de saber quando vamos retirar as recompensas dos Masternodes na Liquidex. Aí a Liquidex, você lê as mensagens lá, está bem descrito. A hora que você faz o login na Liquidex, já tem uma mensagem lá na tela, você lê lá. Escola de Líderes, Paulo Gonçalves. Ainda não percebi exatamente o que é um Masternode. Então, Paulo Gonçalves, Masternode, ele, no mundo das criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin ele faz validação de transações somente com as máquinas de mineração. Então, para você fazer uma transferência da pessoa A para a pessoa B no Bitcoin, você só pode fazer através das máquinas. E se a rede estiver lenta, as máquinas estiverem sobrecarregadas e tal, essa transação da pessoa A para a pessoa B até passar pelas 6 confirmações pode levar aí 4 horas, um dia inteiro. Pode ser que dure 10 minutos, mas duvido. Faz muito tempo, até mais de um ano que eu não vejo uma transação levar menos do que meia hora de Bitcoin. Mas essa é a dificuldade do Bitcoin. E aí o Dash surgiu em 2014 com essa tecnologia, esse protocolo aí de masternodes, que nada mais é do que um atalho dentro da rede. E esse atalho é justamente para transferências, para você enviar da pessoa A para a pessoa B de forma instantânea, né? Então, por que é instantâneo? Porque o dono do masternode se torna um fiador. Eu não sei, é porque, pelo como você está escrevendo, é Portugal, eu não sei se vocês utilizam a palavra fiador, que é como se você fosse fazer um aluguel de uma casa, você não tem crédito no mercado, a imobiliária exige uma pessoa ficar responsável caso você faça algum problema lá. Aqui no Brasil a gente tem cheque caução para isso também, né? As pessoas exigem um fiador, exigem caução e tal. A rede também faz isso. Você, dono de Masternode, se torna um fiador da rede e você dá um caução de 1000 LQX, que até já responde a pergunta de outra pessoa, quantas moedas são necessárias para fazer um Masternode? São 1000,1 LQX para você fazer. Na verdade, nem 1000, o 0,1 ali há controvérsias, né? Mas é 1000,1 para você fazer um Masternode. E aí, o Masternode ele faz transação instantânea ou faz mixing de informações, deixa a transação de modo privado, de forma que é praticamente impossível ou improvável de você identificar a fonte do envio. Então, essas são as duas funções do Masternode, né? Deixar transações mais rápidas, a ponto de ser quase instantâneo, e aí você se aproxima muito do que é o cartão de crédito, por exemplo. Então, a grande dificuldade do Bitcoin se tornar uma moeda é porque as transações demoram muito tempo. Você vai lá num supermercado, num restaurante, você está no caixa ali para pagar a conta. Com o Bitcoin, você teria que fazer a transação, esperar horas ali até você poder retirar suas compras e ir para casa. Com o Masternode e o envio instantâneo, você chega no caixa ou chega em qualquer estabelecimento que aceita a criptomoeda, né? Você faz o envio para ela instantaneamente, a moeda já chega do outro lado e aí você sai com as suas compras sem problemas. Então, para isso que serve o Masternode, para acelerar as transações. Vamos lá. Perguntando de recompensa na Liquidex, já falei. Estão pedindo para deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Okay. Isso aí, vamos ganhar dinheiro. Pedro Manso, se um VPS ficar sem internet temporariamente, o que eu acho improvável, se você pegar um VPS bom, eu acho extremamente improvável, porque eles têm um sistema de redundância extremamente elevado, então é mais fácil acabar, sei lá, o hemisfério sul do que acabar a internet em um desses servidores aí bons, né? Tipo o Vultr, o DigitalOcean, a Amazon, a Azure da Microsoft, o Google, então Google Cloud, né? Acho bem difícil cair a internet, mas é possível. E aí é preciso fazer alguma operação para o Masternode, aí entra o comando que o Alisson desenvolveu ali e eu acabei colocando já lá no LQX Community, que é para que o servidor ele seja reiniciado em caso dele ser desconectado, o LQXD, e isso vai acontecer, caiu a internet. E vamos supor que daí ele está sem conexão, em teoria, por causa do servidor, assim que voltar a conexão, ele se conecta automaticamente.
Mas caso aconteça algum problema de dar um crash ali no programa e o programa fechar por excesso de consumo de memória ou de processador, porque dá uns picos às vezes no processamento. Então, se o programa fechar inesperadamente, esse comando que a gente já disponibilizou ali em tutorial é justamente para que o programa seja reiniciado após 10 segundos de ser identificado essa queda do processo dele lá dentro do sistema do Linux. Quantas moedas? Foi o que eu tinha respondido. Esses valores de masternodes ficarão valendo após o período contratado anteriormente, pois tem 3 masternodes anuais. Aí provavelmente ela está perguntando de Liquidex, né? E aí você vai ver a partir do dia 15 lá na Liquidex, eles vão subir as novidades. Oi, os outros 42 são trimestrais, ou seja, a pessoa tem 45 masternodes. Porra! É uma coisa legal, Juan, que eu estava até conversando com o Cleberson ontem, que eu estava assim procurando uma forma de fazer o masternode para uma pessoa sem ter que acessar a máquina dela, sem ter que pegar o computador dela, né? E aí eu vou fazendo uma carteira, digamos assim, virgem, nunca usada, depois exporto o wallet.dat para ela, e aí depois ela coloca a senha. Então, fica uma coisa transparente, prática, né? E segura para a pessoa que está fazendo. Porque quando eu acesso e executo os comandos na carteira dela, eu vou conseguir ver dados que, se depois alguma pessoa maliciosa quiser fazer alguma coisa, faz. Mas isso aí, ela colocando a senha e criptografando, não tem problema. Tem uma outra forma, é você colocar as moedas direto no servidor. O endereço de recompensa, você pede para a pessoa, me passa um endereço de LQX aí para receber as moedas. E aí você configura tudo no servidor. Sim. Vai ficar as moedas lá, só que depois para essa pessoa resgatar as moedas só destruindo o servidor, né? Ou digitar o comando lá também, mas como a pessoa não vai ter conhecimento para isso e você não vai prestar suporte vitalício, né? Na verdade é só para configurar. E é muito bom ter as moedas na nossa casa. Às vezes a gente acha assim, vai estar mais seguro na empresa e não no nosso computador, mas eu não vejo dessa forma também, não. Eu também não concordo. Apesar de eu ser o TI da empresa lá, não concordo. Nada é mais seguro do que com você mesmo. E outra coisa, depois que fizer todo o processo, os masternodes estiverem no ar, com o servidor no ar, se você só pegar aquele wallet.dat e pronto, e colocar num pendrive, em qualquer outro canto, nem precisa mais você estar acessando o seu computador. Não pode perder o wallet.dat também. Não, mas também eu tô assim, você não precisa se preocupar se seu computador vai queimar, se a internet vai... Enfim, você com esse arquivo é sua carteira lá, então nada mais seguro do que estar com você. Tem gente perguntando de PinFounder. PinFounder é a promoção do Antônio lá na Liquidex. Eu não canso de dizer isso. Aí você vê lá na Liquidex depois. O Vinícius Souza aqui. Se acontecer do meu PC queimar, caso eu tenha esse backup, não terei problema? Não, você não terá problema. Não mesmo. Ou com o risco de perder as moedas? Não corre esse risco. Você só corre o risco de perder as moedas caso você já venha utilizando a sua carteira. Então, você já criou alguns endereços de recebimento e você nunca fez backup. E aí, você está lá na frente adiantado já e dá problema no seu computador e o teu backup é de, sei lá, 2 semanas atrás. E você fez um monte de transação, recebeu um monte de moeda nesse meio tempo, só que você não fez um backup recente, você está com o backup antigo lá. Quando você recuperar o backup, ele vai voltar com as informações antigas. Todos os endereços de recebimento criados a partir dessa data, você perde. E aí a moeda é queimada, a gente chama de coin burn, né? Isso aí. As moedas vão ficar para a blockchain lá, mas não vai ser nunca mais resgatado. Então, é o único jeito de perder moeda. Agora, se você tem um backup recente e você salva esse backup, por exemplo, você criou um masternode, você configurou tudo, você criou esse backup, salvou esse backup lá num Google Drive, salvou num pendrive, eu aconselho você fazer alguns backups disso, se tiver criptografia, né, na carteira. Sim. Caso não tenha, salva aí em um local bem seguro mesmo e que em algum hardware que não dê problema, né? E ainda lembrando que a própria LQX Core ela já faz backups automáticos, então
Ainda Exatamente. tem essa segurança, mas por mais que você esqueça de fazer, todos os Se der dias quando se der um pau no HD, você perde tudo, né? é, todos os dias quando você fecha a LQX Score, ela vai fazer um backup automático e coloca lá numa pastinha específica. É isso aí. O Larry Mergener aqui, ó. Para onde estão indo as recompensas dos que estão ativos na Liquidex? Aparecem as recompensas das transações, mas não está na carteira. Essa é porque a Liquidex ela funciona como um banco. O saldo que você tem no seu aplicativo do banco, por exemplo, no seu computador ou você vai lá no caixa eletrônico e vai verificar o teu saldo, é só um saldo virtual. Você não tem de fato aquele valor em mãos. Aquele valor está dentro de um cofre do banco, alguma coisa assim. Na Liquidex é a mesma coisa. As moedas são armazenadas offline. O que aparece ali para você na tela é um saldo virtual. Então, as moedas de Masternode, elas já estão dentro da Liquidex armazenadas no negócio. Então, ela está disponibilizando para você, você recebeu A, B, C e D, só que ela ainda não jogou para o teu saldo virtual esse montante. Então, no dia 15/2, está escrito lá no negócio da Liquidex, as recompensas vão cair para quem tiver com os para quem já recebeu alguma recompensa, já vai cair lá na carteira. Tem uma pergunta boa aqui, mas deixa eu ver se tem outra. Edilson Gonçalves, esse comando de reiniciar se cair o servidor não deu certo para mim. Dizia que eu não tinha permissão. Eu segui todo o tutorial. Edilson, eu acabei de fazer esse comando. Juan, se me permite compartilhar aqui minha tela rapidinho, eu estava até nesse comando aqui. Vou comer um sorvetinho aqui nesse. Então, vou só compartilhar aqui rápido e aí ele vai ver, tirar essa dúvida. Bom, basicamente eu estou aqui no servidor, só para mostrar, eu já criei esse, deixa eu limpar aqui a tela só um instante. Eu já criei esse arquivo, no caso verifica lqxe.sh. Então, é bem simples, você vai criar esse arquivo, no caso você dá um nano, verifica, como eu já criei, ele vai abrir, se não tiver, ele vai criar e vai abrir. Então, basicamente, você vai colar esse script, vai dar, depois de colar, vai dar um Ctrl X, e depois dá um Y para salvar e Enter, né? Como eu já salvei, ele não me pede isso. E basicamente você vai pegar esse arquivo e vai colocar lá no Cron Tab, que é o agendador de tarefas do Linux. Então, se eu abrir aqui, ele está aqui embaixo, ó. Reboot, e eu aponto para onde ele está. No caso, como ele está na raiz do root, eu não preciso colocar o caminho, mas se ele estiver dentro de alguma pasta, por exemplo, você vai colocar todo o caminho até ele. Agora você matou, porque está dando problema de permissão. Porque provavelmente o Edilson criou um usuário, Sim, ele não deixou, provavelmente. e aí está pedindo permissão para criar. Então você vai ter que dar um sudo aí, o Edilson, e criar uma permissão para esse arquivo dentro do Linux. Você pode dar um chmod nele, basicamente você vai dar um chmod, sei lá, 777 e no arquivo. E aí, possivelmente, com essa permissão, o crontab vai conseguir ler esse arquivo. Eu sempre estou fazendo root também para evitar esses problemas de permissão. Por isso que eu não fiz usuário, que é para não dar nenhum tipo de problema. E aí eu só troquei a senha do servidor, vou trocar, né? Para que eu tenha a minha própria senha ali e coloque a mesma senha para todos os meus servidores. E aí, controle é total. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí, o Roberto perguntando o que é maturar. Deixa eu só engolir aqui. Maturar é um processo de 100 blocos ali. Você vai fazer a maturação do bloco. É um processo que leva até 100 blocos. Até não, leva-se 100 blocos para poder fazer a validação do teu masternode ou da tua recompensa, né? Então, você tem o bloco de recebimento, beleza, chegou no teu bloco de recebimento, após 100 blocos é quando você vai receber de fato a recompensa na tua carteira. E esse período aí é chamado de maturação, né, do bloco. Mas os backups automáticos fazem isso? Provavelmente está perguntando se é a parte lá que eu falei. Não sei. Pode ser que sim, só que se der um problema no seu HD, seus backups também estão dentro do HD. Então é importante que... Eu gosto de fazer meu backup manual sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu não confio muito naquele backup automático lá, porque eu nunca precisei utilizar. Todas as vezes eu faço... Na verdade, eu nem faço backup do meu... Eu simplesmente vou lá na pasta, pego o meu wallet.dat e salvo, dou um copiar e copio para outro lugar. Essa é a forma que eu acho mais
Mas, claro, isso com LQX Core fechada, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Vinícius, backup é simples de fato. É o simples fato de abrir LQX Core no seu PC e deixar terminar o processo, certo? Não, isso aí não é backup. Backup é você pegar o arquivo, levar para um local, deu problema, você pega aquele arquivo, repõe aqui, e o nome desse arquivo é backup. Então, você vai repor o arquivo original com um backup. Aí é do termo em inglês, né? De algo tá te segurando por trás, tipo um guarda-costas, um backup, né? Ele vem para substituir o original. Renan Teixeira, tem problema em fazer uma criptografia de carteira depois de ter as moedas no Masternode? Com certeza, você vai perder tudo. Você não pode fazer criptografia com as moedas na carteira, nenhum tipo de moeda. Então, se você for fazer criptografia, faça numa carteira zerada. Juan, era uma coisa que eu falei com o Kleber, assim, você chegou a fazer esse teste e perdeu? Tá. Perdeu. Perdeu? Uhum. Então tá. Então... tinha um LQX dentro, né? Sim. Mas, opa, perde. Nada do que eu falo é em vão, assim, ó, tipo, é porque eu já testei. Tranquilo. Deixou o usuário root, só trocou a senha. Na Eu já verdade, respondi aí embaixo aí. o meu Vultr eu deixei a senha que vinha lá. Eu quero acessar o meu servidor, eu abro o meu SSH aqui, eu vou lá, abro o Vultr, copio a senha e colo, que é uma senha complicada pra caceta, nem me deu o trabalho de trocar ainda. Quem quiser trocar a senha, até respondi aí, eu uso o comando pswd e ele vai pedir uma nova senha. Tem lá no tutorial, se a pessoa quiser trocar. Eu vi aqui que você respondeu agora. Quantas moedas são necessárias para criar Masternode? Ô, Veríssimo, eu já respondi aí. E a última, na verdade, eu não consegui fazer o último comando, reboot now. É apenas reboot. Você pode dar o reboot até pelo Vultr, por exemplo. Tem lá a opção... Eu acho que é porque sinal não necessita. Se ele der só um reboot e enter, ele vai fazer. Também. Não, mas o reboot now, caso não esteja funcionando nem o reboot now, você vai lá no próprio Vultr ou no seu VPS e dá um restart nele que vai funcionar igual. Então, mas a live vai estar gravada aí, Veríssimo. É 1000,1 LQX necessário por Masternode. Agora, se você fizer apenas um payout, ou seja, só um endereço para receber todas as recompensas, se tiver lá 0.1 naquele, você vai ativar milhares de Masternodes só com aquele 0,1. Eu até indico porque fica mais fácil, pelo menos para mim. Eu, na verdade, tenho dois payouts diferentes, eu não quis fazer a troca. Ou eu usei o mesmo? Acho que eu usei o mesmo no meu, ou eu usei diferente, não sei. E dá para trocar, lá na planilha naquele comando eu consegui trocar tranquilo. Então, na minha aba enviar aqui, eu vim em configurações, opções, carteira, eu habilitei essas duas primeiras aqui, essa primeira habilitar a opção de controle de moedas. É isso aqui, ó. Ele vai aparecer esse negócio aqui onde tem enviar, você clica em entradas, ele aparece aqui, ó, as minhas 1000 moedas bloqueadas de cada masternode. E aqui no troco, quando você faz o primeiro payout de 0.1, ele vai aparecer depois aqui troco. Ou vai aparecer master... Não, acho que ele aparece o nome da carteira que você colocou. Então, se você colocar ali payout masternode 1, ele vai aparecer aqui 0,99999 payout master 0,0999. Esse troco geralmente é a carteira que estava tuas moedas antes de tu enviar as 1000, tipo a carteira principal. Aí toda vez que faz operações ele coloca esse troco, mas logo depois tem o nome da carteira. Se você colocar o mouse em cima aí ela aparece. Não, tá aqui, ó. É recebido como endereço. Não, eu falo assim, coloquem o mouse em cima do troco, que às vezes você colocou um rótulo, pronto, ó. É porque você não colocou rótulo, pronto. Esse sem rótulo eles não aparecem. Quando é com rótulo ele nem aparece troco, ele já aparece o nome da carteira mesmo. Eu até tinha aqui, mas eu acabei gastando justamente para ver se ele saía daqui. Que eu fiz o meu primeiro payout com o nome Masternode 2. Acabei fazendo
Não sei porque na minha cabeça as carteiras 1, 2 e 3 lá eu fiz Masternode 1, 2 e 3, mas na verdade era um Masternode só, né? Eu tava Aí eu quis tirar ele daqui logo, aí depois eu fiz outra carteira Masternode 2 para ser o meu collateral do segundo Masternode. Então, o Edson disse que fez o reboot direto no Vultr lá e agora vai dormir sossegado. É isso aí. Eu te aconselho a derrubar, ou depois desse teu reboot, você dá o comando mnsync lá para ver se ele subiu direto. Se ele subir direto, pode dormir tranquilo. E é isso, pessoal. Já temos aí, não sei quanto tempo de live, mas acho que já deu 1 hora aí. E obrigado, Alisson, pelas contribuições. Obrigado ao pessoal aí que fez as perguntas. Eu vou deixar depois o contato do Alisson na descrição também do vídeo, para quem quiser procurar. E acho que é isso. Eu vou deixar a pasta, né, do Google Drive e o contato do Alisson, tanto na descrição desse vídeo quanto dos outros, para que possa fazer o Masternode. Tranquilo, obrigado aí também pelo convite e espero que esse vídeo aí tenha ajudado a tirar muitas dúvidas. E parabéns aí pelo trabalho, tem auxiliado muito esses tutoriais, essas explicações. Acho que a comunicação é a alma do negócio, né? Não adiantaria nada a gente ter feito todo esse processo se não tivesse essa comunicação com a comunidade. Esse foi o intuito inicial ali do Cleberson. O Cleberson bate muito nessa tecla, né? Que ele acha importante. Ele só, na verdade, passou o conhecimento dele porque ele falou assim: eu sei que você é uma pessoa que vai repassar o conhecimento também. E é isso que eu peço para todos vocês. Vocês assistiram essa live aqui, foram 30 e poucas pessoas. Caso tenha alguma informação que vocês acham importante, eu nem peço para compartilhar o vídeo, eu peço para que vocês compartilhem a informação. Então, se alguém tiver alguma dúvida em algum grupo, vocês verem ali, tira a dúvida da pessoa. Se você não sabe tirar dúvida, indica o vídeo. Mas primeiro, indica os tutoriais. O material vai estar aí livre para todo mundo copiar e espalhar para onde quiser. Eu vou fazer desse Google Drive uma fonte de informação. Eu até falei que eu quero pegar aquele LQX News lá do Jimmy, um blog, né? E tentar colocar algumas informações por lá também para ver se tem um alcance maior e cada vez... Quem sabe não vira um dia uma documentação oficial no site da LQX, enfim. Eu acho que tá longe disso porque precisaria ter uma equipe especializada em fazer essa documentação. Porque o Dash, quando ele foi criado com uma equipe. Alguém injetou muito dinheiro para poder fazer o Dash funcionar. Até porque, se eu não me engano, o criador do Dash utilizou o próprio dinheiro que ele ganhou para contratar essa equipe para fazer a documentação. Porque quanto mais completa era a documentação da moeda dele, mais ela valia. Como ele tinha todas as moedas da criação, era mais dinheiro que ele teria, né? Então, a princípio, como a empresa fez muito mais moedas também, por isso que o valor é discrepante de um e de outro, né? Mas é isso. Então, encerramos a live por aqui. Mais uma vez, obrigado, Alisson. Obrigado a todos os presentes. Obrigado. E até a próxima. Valeu.